Rock in Rio, bora falar desse festival que é sempre o assunto do momento, né, Pim? Eu sou o Neto Cruz. Eu sou Marcelo Pim. Estamos aqui para bater esse papo, para falar desse festival que é polêmico. Para o mundo, né? Para o mundo, mas quer queira, quer não, é o assunto do momento, né? E, tipo, envolve grandes empresas, grandes patrocínios, muita mídia em cima, então a gente acaba não escapando disso, né? Tipo, mesmo que você não quiser, você fica sabendo do que está acontecendo, de que banda que veio, que banda que não veio, e etc e tal. E assim, a primeira polêmica que a galera sempre fala, mas Rock in Rio, mas não toca só rock, não é mais Rock in Rio. Nunca foi, né? Só rock. Nunca foi só rock, mas temos uma mudança, eu acho que é gradativa, que não é algo que aconteceu agora, nem algo que aconteceu no primeiro, mas é uma mudança gradativa, que no primeiro Rock in Rio, lá em 85, tinha sim coisas que não era rock lá no meio, desde o primeiro, tinha, então vamos acalmar os ânimos, mas ele era predominantemente de rock, né? Então a gente tinha lá Ozzy Osbourne, AC/DC, Iron Maiden, Queen, Whitesnake, muitas bandas tocando ali e algumas coisas ali na abertura, algumas coisas misturadas, tinha eu acho que Elba Ramalho, Ivan Lins, sei lá, talvez eu fale alguma besteira aqui, mas tinha algumas coisas de fora do mundo do rock ali se apresentando. E desde aquela época dividiu opiniões. Só que o que nós temos hoje, em 2022, depois de tanto tempo, é o rock sendo um coadjuvante. É isso que eu ia falar. Isso. Então é um festival de música principalmente popular. E o rock em segundo plano. Por quê? O rock deixou de ser popular, né? Natural, né? Talvez... Não é novidade pra ninguém. Exato. Você não vê uma banda de rock tocando no Faustão. E já teve, hein? Eu já vi Scorpions no Faustão. No Gugu, lembra? A gente já viu bandas grandes nesses programas, né? Então, isso a gente brinca com isso, mas é o que demonstra que o rock tá fora da mídia. O rock, infelizmente, tá por fora. Sim. A verdade é essa, assim, né? Pra quem entendeu o que eu quero dizer. Pode ser que ele volte a ser a bola da vez. Sim. Porque o mundo é de ciclos, né? Em 85, falar um show do Queen, um show do AC/DC, um show do Iron Maiden no Brasil era algo impensável até então. Tinha tido alguns shows pontuais de bandas grandes no Brasil, mas um festival daquele foi algo que realmente mudou a história do país. E hoje já não, né? Hoje o Brasil já é um circuito de shows, né? De todos os estilos. E o festival ele se volta para aquilo que realmente traz público, traz tá na público mídia. no momento, exato. Então aí a gente tem alguns medalhões e algumas aberrações dividindo o palco ali numa boa, não tão numa boa assim, né? Mas dividindo o palco, dividindo atenções. E assim, a grande crítica que a gente já fez até no nosso podcast, você pode escutar no Spotify ou no site podrock.com.br, é que gira sempre em torno dos mesmos medalhões quando a gente fala do dia do rock, do dia do metal. Então tem 4 bandas que rotacionam, que rotacionam, que o Medina gosta muito de trazer, que são Iron Maiden ou Metallica, ele fica variando entre essas, Guns N' Roses ou Red Hot Chili Peppers, ele fica entre essas ou põe tudo junto. Então ele fica só nisso, e aí essa que é a nossa questão. O que parece pra nós é que ele tem, sei lá, um cartão que pontua a fidelidade com a banda lá, ó. Se juntar 50 shows dessas bandas aqui do grupo Fidelidade Rock Plus aqui, você vai ganhar uma viagem internacional, e aí ele tá juntando ponto lá, ele tá juntando milha. Só pode ser isso, porque ele não sai das mesmas. E ele diz que é porque não existem outras bandas do mesmo tamanho no rock para fechar um Rock in Rio, o que a gente contestou já, né? Já contestamos, e a gente fala fácil bandas que poderiam sim lotar um Rock in Rio. Falo uma aqui de cabeça, Aerosmith, sensacional. Outra, não sei se estão nativa hoje, mas quantos Rock in Rio nós viemos aí, poderíamos ter colocado um AC/DC para fechar, só veio no primeiro. Deep Purple. Rolling Stones. Rolling Stones seria lindo no Rock in Rio, cara. Lindo. Seria lindo no Rock in Rio, ia coroar o festival, ia engrandecer ainda mais a banda que é gigante e não ia deixar de vender ingresso por causa disso, porque o Rolling Stones é um gigante, é um dinossauro, né? Então, banda tem. Até o próprio Black Sabbath com o Ozzy Osbourne poderia aparecer muito bem ali. E lá na época do Rock in Rio,
alguns anos atrás, hoje é impossível, mas poderia ter vindo para fechar um Van Halen. Pô, por que não? Eles fizeram turnê nos Estados Unidos, fizeram alguns shows por lá, e a gente teve Rock in Rio aqui com Metallica e com Iron Maiden, e não se cogitou. Então... Ou até as bandas menores também, assim, mudam muito pouco, né? Ou decepcionam nas escolhas das bandas que são menores também, que poderia ter muita coisa legal aí. O próprio Avatar, que veio abrir a turnê do Iron Maiden no Brasil, não foi selecionado para o Rock in Rio, que foi uma pena, porque um baita de um show, banda espetacular. E aliás, vamos fazer um vídeo sobre eles, Pim. Vamos fazer um vídeo depois sobre o Avatar, só para falar do Avatar, porque merece. Merece. Precisamos falar do Avatar. Precisamos falar do Avatar, Pim. Tá o título do vídeo. Agora vamos lá. Cast do Rock in Rio. As mesmas coisas de sempre, com aberrações plus. É mais ou menos isso que nós tivemos. Sim. Então tivemos grandes shows, sem dúvida. Iron Maiden fez um grande show, Green Day fez um grande show, Sim. Coldplay, tem muitos fãs. Maneskin me surpreendeu. Maneskin. Não é uma banda que eu esperava muito, mas eles têm sim DNA rock e mereceram estar onde estão, viu? Eu acho bem merecido, gostei do Maneskin. Então, sensacional. Aí, toda a polêmica em torno do Guns N' Roses. O Axl tem 60 e poucos anos, as músicas do Guns N' Roses são extremamente difíceis de cantar, sim. Não são iguais às do Iron Maiden, antes que você venha falar, mas o Bruce Dickinson canta. O Bruce Dickinson também está adaptando linhas vocais dele, o Axl Rose está fazendo uma coisa diferente. Depois nós vamos fazer um vídeo especificamente para falar do Guns N' Roses, do Axl Rose, então a gente não vai se alongar muito aqui. Mas eu tenho profundo respeito pelo trabalho que o Axl Rose faz, que ele entrega, que ele se dedica para fazer, e eu não espero que ele tenha a voz que ele tinha quando ele tinha 20 anos, que é impossível. Não tem como. Profundo respeito. Tá bom, tá excelente o vocal do Guns N' Roses? Não está, mas ele está atingindo notas difíceis e entregando um show de 3 horas e meia, entregando bons shows. Os fãs que vão para ver sem essa paranoia saem felizes, isso é o que importa. Depois a gente faz um vídeo só sobre isso. Boa. O que mais? Aí a gente teve, falando de aberrações, a gente teve aquele solo de guitarra da Luísa Sonza lá, não sei como é que é o nome, que eu não vou comentar, eu vou só parafrasear o grande Regis Tadeu, que metade das pessoas ama e metade das pessoas odeia ele, mas se você odeia ele e não assiste nenhum vídeo dele, eu vou parafrasear aqui a frase que ele falou, que define perfeitamente que um pelicano batendo asas em cima da guitarra seria o Ed Van Halen em comparação ao que a Luísa fez na guitarra, porque ela se meteu a fazer um solo de guitarra ali no meio do show, e foi uma coisa assim, nossa, estou no Rock in Rio, né? Preciso me vestir como roqueira, pegar uma guitarra e fazer um super solo. E aí ela sai da proposta dela e vai passar vergonha numa outra praia, né? Não Mas basta... qual que é a proposta dela? A proposta dela é passar vergonha para pessoas sem cérebro. Pra mim a proposta dela é dançar e rebolar. E mostrar a bunda. Aí agora, além de fazer isso que ela faz muito bem, que é passar vergonha, ela vai passar vergonha para os músicos, para o público que acompanha rock, no momento que ela pega uma guitarra, faz um solo e... Fala, sou rock and roll também, tô aqui no Rock in Rio. Eu acho que a proposta era essa. Aí foi espetacular, porque ela saiu da bolha. Mas o público que acompanha ela deve ter achado isso lindo, cara. Com certeza. Então, com certeza. Então, aberração pra gente. Aberração pra quem tem um mínimo conhecimento musical. Sim, né? Sem dúvida. Então, ela não contente em passar vergonha ali, ela estourou a bolha e foi passar vergonha em outro nicho. Espetacular, parabéns pra ela. O Coldplay fez um show muito competente, apesar de eu não gostar da banda. Não sei se eles já aprenderam a compor música ou se eles ainda estão copiando os outros, mas entregam um bom show. Sim, é um show muito esperado, né? Assim, Coldplay é uma banda que atualmente ainda faz muito sucesso, tem um público de massa, né? Exato. Eu achei que a escolha deles pro Rock in Rio foi ok para esses dias mais pop, assim, ok. Concordo. Cara, me decepcionou bastante o Offspring, é uma banda que eu gosto, assim, uma ótima mas banda, eu né? acho que eles vieram com uma proposta de repertório terrível, tocaram muita música do disco que eu não gosto, que é aquele tal do americano. Eles têm o Smash, o Next on the Ombra, que são discos sensacionais, assim, que são punk
pesado, assim. E, cara, não tocaram algumas do Smash e o Unix não tocaram nada. Então, achei bem decepcionante. No dia do Guns, eu gostaria de ter visto eles e ia ficar decepcionado se eu estivesse lá. E Entendi. pela TV foi isso, cara. Não curti. O Sepultura com orquestra divide também bastante opiniões. Eu achei que algumas coisas ficaram muito legais. Outro eu achei que não precisava de orquestra. A orquestra atrasou a banda, assim, deu uma... Eu entendo a proposta deles, mas quando a gente ouve Sepultura, a gente quer quebradeira, a gente quer aquela coisa na cara, aquele agito, e a orquestra Sepultura é isso. baixa o ritmo. Eu acho que não deu muito certo pra mim, meu gosto. Eu vi gente elogiando bastante. Eu entendo a proposta do Sepultura, fazer uma coisa diferente e tal, super legal a proposta. Gosto quando se mistura o rock com música clássica, eu acho que muita gente conseguiu bons resultados. No caso do Sepultura, eu tenho a mesma impressão. Quando eu ouço Sepultura, eu quero pular, bater cabeça, e pra mim foi o Sepultura com fifi no fundo. E o que não tá à altura, muito, né? não tá à altura do Sepultura e da Sinfônica Brasileira, que assim... São dois gigantes, né? Que assim, eu não desmereço o trabalho de ninguém. Gosto e respeito muito todo mundo aí envolvido, mas que não combinou tanto. Na hora que a gente ouviu ao vivo, eu fiquei com essa impressão, acho que você também vai E algumas músicas funcionou muito bem. Eu acho que se tivesse colocado para 2, 3 músicas, assim, uma parte do show, né? Igual eles fizeram com o tambor do Bronx, assim, umas coisas nessa pegada, acho que seria legal, ao invés de fazer um show praticamente inteiro, assim. É isso que me incomodou um pouco. Cara, indo pra uma banda que a gente só pincelou, mas eu acho que vale muito falar, não é das minhas bandas preferidas, assim, é o Green Day, mas pra mim, do que eu vi, o show do Green Day foi o melhor do Rock in Rio dessa edição até agora. Assim. Legal. Eu achei o show do Green Day realmente entregando aquilo que vai girar na mídia, que é a galera cantando os clássicos, a galera agitando, coisinhas que aconteceram no chão, da menina subir no palco pra tocar uma música, Isso a galera pira. Pedido de casamento, Legal. fantochezinho, na hora que eles tocaram Rock and Roll All Night do Kiss, fizeram cover. Cara, olha que legal. Então é um show com várias etapas, várias coisas que a galera pirou. Pra mim, Legal. assim, apesar do som não ser a coisa que eu gosto, assim, que tenho o costume de ouvir, apesar de já ter ouvido muito, né? O Duke, cara, eu gastei de ouvir quando eu tive o Duke, lá nos anos 90, mas, cara, o show me agradou bastante, e pelo que eu entendi, a repercussão foi bem grande em cima desse show, né? Eu sinceramente, eu não assisti esse dia aí, não posso opinar, mas eu ouvi comentários muito positivos sobre o show do Green Day, realmente, e comentários negativos sobre o Billy Idol, que é um artista que eu gosto muito. O Billy Idol eu vi também inteiro, e achei, assim... Cara, eu vejo o Billy Idol porque ele é uma referência e porque tem Steven Stevens, né? Que é um guitarrista de primeira linha. Não, o Billy Idol é super legal, eu curto. E só que eles entregaram boas músicas, o começo do show tava indo bem, mas aí eles começaram a ter alguns deslizes. A voz do Billy Idol tá sofrendo a mesma coisa que o Axl, ele tá um pouco rouco, ele não tá entregando tão bem, mas pra mim isso é tranquilo. O que chamou mais atenção foi ele perder tempo, ele não conseguir entrar em músicas, são clássicos, assim, em hits. Não é perder tempo no sentido de passar o tempo, perder tempo no sentido musical, né? Perder o tempo da música, você quer dizer. De maneira muito brusca, de ter que parar, ele parou 2 vezes pra conseguir começar a cantar mais ou menos, entendeu? Então, assim, coisa que pra mim, com a banda que ele tem, que claramente são todos músicos de altíssimo calibre, você percebe na sonoridade, o baterista incrível, a cozinha é incrível, com o Steven Stevens ainda, que é um puta guitarrista, a gente sabe que a banda é boa e não era o problema com eles. O Billy Idol soou um pouco amador, de ter que parar a música, sabe? De não ter conseguido se achar no meio. É bem raro a gente ver bandas desse calibre ter que parar a música e voltar 2 vezes a mesma música. Então eu achei isso bem ruim, assim, deu uma decepcionada. Pode ser algum problema técnico de retorno, eu percebi alguma coisa, eles botando muita a mão no ponto, assim, dá uma reclamada, o Steven Stevens conversando com o baterista, eu peguei algumas coisas, pode ter sido um problema técnico, pode não ter sido uma coisa do Billy Idol mesmo, às vezes ele tava com o retorno atrasado, tava atrapalhando ele, pode ser. Então pesquisei, não descobri ainda o motivo real,
vi muita gente no achismo, falando que a banda voltou para baixar tom porque ele não estava conseguindo cantar, e vi que ele tinha esquecido a letra. Não acho que é o caso. O baixar tom é só a gente ouvir uma e ouvir outra e ver se abaixou, né? Isso... Mas não, né? Não pareceu algo assim. Eu acho que realmente ele tinha alguma coisa além disso, assim. Ou ele tava perdido, deu um brancão nele, assim, e ele não sabia onde ele tá. Ou eu acho que ele tava com um problema técnico, de retorno, talvez. Bom, beleza. Mais alguma coisa que vale a pena nosso comentário aqui? Cara, eu acho que é isso, né? Eu acho que Rock in Rio é isso. Sempre tem gente que elogia muita coisa, sempre tem gente que critica muita coisa. Eu acho que na balança final, por trazer as mesmas bandas de sempre e ter tido alguns problemas, pra mim não foi das melhores edições. Uma banda que a gente esqueceu, que fez uma apresentação incrível, uma banda incrível, Gojira, né, cara? Gojira, realmente. No Dia do Metal, faz diferença, não é a primeira vez que eles vieram. Pra falar a verdade, eu acho que eu conheci o Gojira no primeiro Rock in Rio que eles vieram. Que legal. Foi muito massa, assim, showzaço a apresentação deles nessa edição. Sim, showzaço do Gojira, e vamos comentar que aí veio o Iron Maiden, fez um baita de um show, e por conta de horário deixaram o Dream Theater para depois do Iron Maiden. 90% da galera obviamente foi embora. Era esperado. Claro, porque você vai lá para ver o Iron Maiden, né? Aí você vê as outras bandas porque estão tocando antes. Sim. E aí depois do Iron Maiden você vai embora. Aí eu vi um meme assim, que serviram a picanha. Aí depois começaram a servir pepino, terminou a picanha, quase todo mundo levantou e foi embora, só ficou os veganos chatos lá. Então foi mais ou menos isso. A gente gosta de Dream Theater, se eles tivessem tocado umas músicas do Imagine Words, né, umas músicas mais clássicas, olha, assim, posso ser eu sincero? acho que ia segurar uma parte, mas o Dream Theater é conhecido por ter uma escolha de repertório muito pro fã nerd deles, que conhece discografia, eles tocam aquelas coisas que normalmente as bandas em grandes festivais não faz, que é tocar B-side, tocar umas coisas assim. Isso eu acho que atrapalhou ainda mais o público ir embora. Se eles entram ali tocando umas pedradas, tocando umas coisas assim que a galera conhece, poderia ter se performado melhor, na minha opinião, tá? Ou quem tava ali era só a galera que realmente conhece e tava pra ver o Dream Theater da forma como eles sabem que vai ser, né? Assim, eu gosto de Dream Theater, tenho vários discos da banda. O Dream Theater é uma banda que, pra mim, eu tenho que estar no dia que eu quero escutar, senão eu não dou conta. Mas eu gosto da banda. Só que eu jamais iria num festival pra ver o Dream Theater, que eu acho que o Dream Theater é uma banda que eu gosto de ouvir de boinha, prestando atenção, tal. E num festival, depois de ver o Iron Maiden, mesmo eu gostando do Dream Theater, se eles fizessem o Imagine Words na íntegra ali, eu cansado depois do show do Iron Maiden, possivelmente eu iria embora se eu tivesse pra onde ir, porque às vezes você tá de excursão, o ônibus só vai sair depois, não sei o que, você vai esperar. Então muita gente ficou lá, deitou ali na área do Rock in Rio, que deu uma esvaziada, e ficou deitado por lá pra esperar, e aí embalou o sono dos metaleiros ali. E uma crítica, eu ouvi a apresentação não inteira, não consegui ver inteira, mas eu vi boa parte. Eu achei a bateria bem desprivilegiada na mixagem do show, e a gente sabe que tem um puta baterista ali, Mandini é foda, né? Então eu achei o som ali, a bateria meio ruim, mas são artistas, né? Músicos de altíssimo calibre, e eu acho que quem ficou ali ficou pra ver técnica, pra ver aquela fritação, né? Que eles entregaram, o show deles, a proposta é essa, eles entregaram, mas a galera, acho que a grande maioria não queria ver isso. Dispensável ter um show depois do Iron Maiden, seja de quem for, na verdade. Foi exigência do Iron Maiden tocar o horário, Aí teria que realmente ter se planejado, colocado só bandas antes do Iron Maiden, podia ser o próprio Dream Theater, seria legal, mas depois do Iron Maiden não dá pra tocar ninguém, na verdade é difícil. Depois de grandes nomes, seja o Iron Maiden, seja o Guns N' Roses, seja o Metallica, depois de uma banda dessa não tem mais show. Não adianta. Difícil segurar a onda depois. Bom, é isso aí, já aproveita, curte aqui o vídeo, se inscreve para você receber sempre as novidades, dá aquela força, compartilha, ajuda o Pod Rock, se inscreva lá no nosso Instagram, né, Pim? Isso, Pod Rock BR lá no Instagram, e também você pode ouvir o nosso
podcast lá no www.podrock.com.br, que está disponível em todas as plataformas digitais aí para você ouvir. É isso aí. Valeu, galera. Valeu. Aí você arruma.